Se preparar para dormir, gente, reorganizar corpo, mente, desacelerar para conseguir ter uma boa noite de sono, porque a gente sabe que dormir bem é fundamental. E olha que isso dá certo, tá? Quem vai conversar com a gente é a médica psiquiatra, a doutora Vanessa Adegas Menin. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda. Já estou gripada, né? Depois a gente já pode... a gente já pode dar uma olhada nessa rouquidão aí, mas não faz parte da higiene do sono, né? Doutora Vanessa, dormir bem, a gente já sabe que é um dos pressupostos para muitos outros quesitos da saúde, né? Desde o emocional até o corpo físico, para ter aquele rendimento, ou seja, se preparar para isto é importante. É um dos pilares fundamentais para a nossa saúde global, né? Assim como alimentação saudável, atividade física, como a gente sempre conversa aqui, né, Cris? Mas é difícil falar sobre higiene do sono e não falar sobre insônia. A insônia é um dos transtornos do sono que acontecem, que é bastante prevalente no meu consultório, e existem medidas farmacológicas e não farmacológicas, e a higiene do sono é não farmacológica, existem outras. Biofeedback, né, a restrição do sono, também as terapias, os tratamentos mais holísticos e a higiene do sono. E com relação à pessoa que vai praticar isso, doutora Vanessa? Tem um passo a passo para seguir, cada um tem o seu método, ou seja, quem está em casa acompanhando já está pensando, mas o que será essa higiene, né? Não seria o tomar banho e ficar prontinho para dormir. Na verdade, deveria ser encarada como uma higiene do corpo. Exato. Né? Mas ela visa melhorar os comportamentos disfuncionais em relação ao sono. São medidas extremamente simples, mas que fazem bastante diferença. Então, a primeira medida que eu acho bastante importante é tentarmos dormir no mesmo horário sempre. Né? Nos preocupar com o nosso ritmo biológico. Entre 22 horas até as 6 da manhã seria o ideal. Entendi. Criar esse hábito. Exatamente, uma rotina de sono, né? E aí tem todo um preparo antes, né? Que eu sei que vai desde não mexer nos eletrônicos em um certo momento, adaptar a tua mente para aquela hora que ela vai descansar. Isso. Dentro desse ritmo biológico é importante também falar sobre as sestas, né? Os cochilos diurnos, que eles não deveriam acontecer, com exceção dos idosos e as crianças, ou se for muito necessário que não ultrapasse de 1 hora, né? A questão do quarto, né, Cris, ele precisa estar silencioso, escuro e bem arejado, né? Quarto é lugar para dormir e para namorar. Não para se alimentar, não para estudar, não para ver o celular, nem para brincar, né? Exato. Inclusive, uma vez eu li até um artigo importantíssimo, que era de um psiquiatra norte-americano, que ele falava que na cama não é ideal você trabalhar na cama com o computador ali sentado, como a doutora falou agora, ficar no celular, porque o teu organismo não vai entender aquele local como um local de descanso. Isso. Impressionante como isso. Eu pensei, na hora eu até pensei, nossa, mas que exagero. E faz toda a diferença, sim. E na medida em que vai anoitecendo, a gente precisa também começar a diminuir os ruídos da casa, diminuir a luminosidade, começar a tentar não usar tanto o celular e a tecnologia ao anoitecer, né? A outra questão importante é sobre a alimentação. Então, ter uma alimentação mais leve, né? A partir das 6 da tarde, não ingerir alimentos com cafeína, então café, chocolate, refrigerante, os chás pretos. Essa é uma outra questão, doutora, que provavelmente as dúvidas devem chegar no seu consultório, que a pessoa diz, mas eu posso tomar o café e eu durmo bem. Porém, às vezes a pessoa acorda no meio da noite. Exatamente, é como a bebida alcoólica como também. Acelerado, assim, no organismo. Isso acontece, né? Isso, a bebida alcoólica também, né? Nós não deveríamos ingerir ao anoitecer. Ela dá uma falsa sensação de sono, mas acontece em sono intermediário. Essa pessoa começa a acordar à noite, bem como o café. Ou seja, não dorme bem, fica naquele do dormir, não dormir, acordei, aí a gente acorda parecendo que correu... Não é um sono reparador, né? Exato, que estava se cansando mais do que descansar. E a atividade física também, né, Cris, é bastante importante. A gente tem que prestar atenção, tentar dar um intervalo de 4 horas entre a atividade física e o sono. Existem pessoas que se exercitam à noite e não percebem nenhuma diferença, mas a grande maioria percebe. Tem esse problema porque o organismo fica ali liberando. Libera serotonina, ela demora para se transformar em melatonina. Fica naquela alegria, não consegue dormir cedo. Agitado, né? Exato. Assistir filmes também muito agitados, leituras que sejam de ação, né? Assim, que vão estimular muito o cérebro também não são adequadas. Porque também, né, doutora Vanessa, tem uma questão assim, que é a mesma coisa do café. A pessoa diz, mas eu só durmo se eu ligar um filme, eu ligar a TV, aí eu pego no sono, mas é aquela falsa sensação do descanso, isso, né? As músicas relaxantes, né? Isso não entra na higiene do sono. Seriam as terapias de relaxamento, né? Mas a meditação, a yoga é bastante importante, né?
O chá de camomila, tem outros tipos de chá, mulungu também ajudam bastante. E qual é a resposta, doutora, das pessoas que têm um sucesso nisso para dormir, que não precisa entrar com aquela medicação? Tem resultado essa higiene? Bastante importante, né, Cris? 80% das pessoas se beneficiam com as alternativas não farmacológicas para insônia. É bastante gente. E, na verdade, 60% da população já tem sintomas de insônia. Olha. E até 20% sintomas graves, né? Então, aquela pessoa que não dorme bem, ela fica mais irritada, problema de memória no outro dia, cansaço, dores musculares, a irritabilidade, que é bem comum. E aí vem para o corpo físico, né? Exatamente. Eu acredito que também o organismo não vai funcionar da mesma forma, aí vem toda aquela questão. Isso. E se for criança, pior ainda, né? Porque tem a parte do crescimento também, que é importante. A criança é importante, os cochilos diurnos, né? O idoso também, como eu já tinha falado. A higiene do sono deve ser como a higiene do corpo, como a gente conversou antes, né, Cris? Sempre, não só quando se tem insônia, mas deve ser uma rotina diária. Pra gente fechar, doutora Vanessa, porque eu fiquei curiosa, por que essas cestas ao longo do dia, mesmo que em espaços de tempo pequenos, não fazem bem pro sono à noite? Nós temos um ritmo biológico, né? E tem bastante a ver com o hipotálamo que está no nosso cérebro, né? A gente precisa daquelas horas de sono ao anoitecer. A gente precisa se dar conta que o natural é o melhor. Então, ficar ativos e acordados durante o dia, a luz solar é que estimula o hipotálamo, né? Então, nosso ritmo biológico tem tudo a ver com a luz solar. Então, de dia é para ficar acordado e à noite para dormir. Muito bem, tá aí. Vamos fazer um fim de semana diferente, então, agora pela frente. Vamos aproveitar para ver se a gente consegue organizar essa higiene, né? A gente dá risada, a gente leva assim num sentido bom, mas sabemos que muita gente sofre com insônia, né, doutora Vanessa? Inclusive, acaba, como a gente falou agora, prejudicando vários outros fatores da vida e até acaba tendo que entrar com a medicação. Exatamente. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui no Ver Mais. Obrigada.